É importante definirmos aqui banco e como é que o banco funciona. Um banco é uma instituição de intermediação financeira que tem a função de captar depósitos, ou recursos nesse caso, para depois gerar financiamento ou crédito. Nós, ou todas as pessoas que abrem a conta pela primeira vez, têm direito de forma gratuita a um cartão de débito multicaixa, que é o principal instrumento de movimentação da sua conta à ordem. Entretanto, só tem direito a mais um cartão gratuito se porventura esse cartão caducar. Não, mas eu já tive uma instituição, o cartão caducou, mas ainda assim debitaram algum valor na conta. Não lhe pode ser cobrado. Por medida, e também através de um aviso do Banco Central, os bancos não podem ter valores excessivos dentro das agências. Por isso é que você vê hoje o banco que é o BFA com ATM laranja, uma coisa parecida, o posto laranja, o BCI, tem estado a expandir um pouco por toda a cidade e todo o país centros da ATM. Ok. Tenho 200 mil kwanzas. O banco diz, olha, com seus 200 mil kwanzas, se puseres aqui durante 6 meses, eu consigo lhe dar a uma taxa de 12% a base anual. E esta questão é importante explicar porque faz-se muita confusão sobre os depósitos a prazo. Hoje vamos fazer um episódio muito importante. Nós estamos naquela parte 2, não é? Parte 2 não, um episódio 2, que é o segundo confronto. E hoje vamos trazer um tema bastante interessante, que é produtos e serviços bancários. E saibam que nós temos um patrocinador novo no canal. Nós temos agora o patrocínio de dizer que a Hidrolife, não é, que é detentora da água marina, é que tem dado também agora o apoio ao canal. Saibam que o consumo de uma melhor água é essencial para que vocês mantenham uma melhor saúde ao longo do tempo, pois a água está associada a muitas das doenças que vão surgindo por ali. Então, escolher uma água que vai ser mais ajustada em relação à tua família poderá ser uma melhor escolha. E também tem os serviços da Elenio Pay, Cofre Cash e Abrir Acessórios. Se querem saber mais informações sobre as mesmas, a fim de vocês solicitarem os vossos serviços, aqui no rodapé está a passar as informações de cada empresa, bem como nos links na descrição. Vá para lá, solicite o serviço e usufrua do melhor para si. Então vamos falar novamente com o Whitman Luamba, ele que no nosso canal é a estrela favorita, né? Tendo em conta que os vídeos têm circulado bastante, os números têm aumentado. Mas não é só por saber que é o nome, mas é também uma informação inteligente que foi passada. Sim. Então, mais uma vez, desejar aqui boa tarde, né, para um episódio novo com um tema bastante importante. Boa tarde a todos os nossos seguidores, ouvintes, apoiantes. Os apoiantes vão surgindo ao longo do tempo. Eles vão surgir ao longo do tempo. Nem estamos nos níveis de ter fãs, né? São os nossos apoiantes, as pessoas que seguem os nossos vídeos, dão um like e que de qualquer das formas incentivam-nos sempre a trazer conteúdos de relevância e que são de facto úteis para as pessoas, porque percebemos que as pessoas estão cada vez mais sedentárias de informações em determinados setores. Se cada setor aparecer profissionais, tal como eu falo da banca e do mercado financeiro, aparecer médicos a falarem, fazerem vídeos, a explicar coisas elementares de determinadas doenças da sua especialidade, dentistas, por exemplo, a falar sobre os dentes e todos os outros, cada um na sua área, fazer um pouquinho do seu papel, vamos ter certamente uma sociedade mais abalizada e bem mais longe dos problemas básicos e elementares que temos estado a enfrentar no dia a dia. Uau! Portanto, essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio todos os dias. E hoje vamos falar de produtos e serviços bancários, que no fundo foi um tema que surgiu em função da conversa que tivemos. É um tema bastante interessante, porque as pessoas facilmente pensam que os bancos simplesmente são entidades que permitem guardar o nosso dinheiro, sabendo que também tem alguns serviços que eles têm que podem beneficiar todos aqueles que vão depositar o seu valor. Exatamente. O que é que acontece? Para começarmos essa conversa, é importante definirmos aqui banco, né? E como é que o banco funciona.
Um banco é uma instituição de intermediação financeira que tem a função de captar depósitos, ou recursos, nesse caso, para depois gerar financiamento ou crédito. O que é que acontece? Qual é a dinâmica que funciona? As pessoas, na sua coletividade, fazem o depósito aos bancos. O banco recebe o depósito das pessoas, empresta em grande massa às instituições. Essas instituições recebem o dinheiro que nós normalmente damos ao banco de borla, com nossos depósitos, empresta este dinheiro às empresas com uma taxa de 2, 3, 15, 10%, de acordo com a política de cada banco, num determinado período. Estas empresas é que vão empregar essas pessoas que depositam o dinheiro ao banco. Depois, o próprio banco ainda pega parte do dinheiro que essas pessoas deixaram ao banco e financia ou empresta às próprias pessoas a um determinado valor. O banco não tem dinheiro. E fica a ideia de que o banco tem dinheiro. O banco não tem dinheiro. O banco pega no nosso dinheiro, empresta às empresas e a nós mesmos a uma determinada taxa de juros, fica com os juros e com esses juros empresta novamente a nós e nós pegamos e vamos depositar novamente o dinheiro ao banco ou compramos um bem ou alguma coisa. Depois, essas empresas, numa economia normal, essas empresas, se a máquina funcionar perfeitamente, essas empresas que recebem o dinheiro dos bancos, porque as empresas também não têm dinheiro, emprestam o dinheiro ao banco e geram empregos para essas pessoas que depois pegam no próprio dinheiro e voltam novamente ao banco. Portanto, esse é um ciclo contínuo que é triangular. Se funcionar perfeitamente, temos uma sociedade completamente organizada, uma economia em franco crescimento. Mas agora, para essa dinâmica acontecer, os bancos precisam de mecanismos para que isso aconteça. Esses mecanismos são os produtos e os serviços que os bancos oferecem para que nós possamos ter acesso a esses determinados, para ter acesso a esse dinheiro. Portanto, o banco vai criar uma conta à ordem, em que é no fundo um produto. Você vai aderir à conta e vais pegar o dinheiro e vais depositar nesta conta. Depois, o banco vai criar um produto, que é um depósito a prazo, um financiamento, que vai permitir com que o empreendedor aqui vá ao banco, adira a esse produto, pedindo o dinheiro emprestado a uma determinada taxa de juros para poder alavancar aqui o seu negócio. Então, os produtos e serviços bancários são mecanismos que os bancos utilizam para poder fazer o exercício da intermediação financeira. Entretanto, os bancos vão criando serviços e produtos. E os produtos e serviços, passando aqui um pouquinho mais claro, são mecanismos ou instrumentos que os bancos utilizam para poder fazer a transação financeira entre o depositante e o credor. Quando o banco, por exemplo, ao criar um determinado produto de depósito, de captação, que são os depósitos a prazo, as contas a ordens, qual é a intenção? A intenção é atrair o máximo de depósitos para o banco. Então o banco cria um depósito a prazo com uma taxa de 12% ao ano. Eu tenho meu dinheiro guardado em casa, eu vou ao banco, deposito este dinheiro. Como algumas vezes depositamos também o dinheiro de forma gratuita. Claro. Por quê? Porque temos algumas vezes a intenção
de movimentá-la de forma imediata. Então, colocamos, e é o que a maior parte das vezes acontece, colocamos o dinheiro no banco, ou a conta a prazo, ou a conta à ordem. O banco pega neste dinheiro e diz, olha, o banco recebeu o teu dinheiro a prazo a 12%, mas ele vai emprestar-te a ti ou a uma instituição de pessoa jurídica, uma empresa, a uma taxa de 15%. Percebe? Se reparar, normalmente a taxa dos depósitos a prazo são inferiores às taxas de cedência de crédito. Sim. Porque é ali onde o banco ganha. Se tu fores fazer um depósito a prazo, a taxa for 20, quando fores pedir um crédito, a taxa vai ser de 25. E as pessoas dizem, mas por quê? O banco precisa ganhar dinheiro. Entretanto, mas dentro dos produtos, ou melhor, para a gente mobilizar os valores nos bancos e tal, os bancos criam N produtos, N serviços para poder, para as pessoas poderem chegar às operações dos bancos. Mas vamos entender aqui uma distinção. O que é produto? O que é serviço? Se olharmos de forma muito didática, vamos poder perceber que os produtos são coisas tangíveis e os serviços não são tangíveis. E na banca não foge a regra, salvo algumas raras exceções. Um produto bancário, por exemplo, eu queria trazer aqui, olhar só para aqui para a minha cábula. Vamos olhar para os produtos bancários. Os produtos bancários podemos identificar, por exemplo, como depósito a prazo, um crédito, um cartão de débito, um cartão de crédito. Isso são produtos bancários. São instrumentos que os bancos colocam à disposição das pessoas para as pessoas aderirem. Mas, paralelo aos serviços, aos produtos, os bancos têm os serviços. E quais são os serviços? O Internet Banking é um serviço que o banco te presta, não é propriamente um produto que o banco te vende. Claro. A solicitação de um extrato, por exemplo, é um serviço que o banco lhe presta. Mas os serviços nos bancos também podem gerar dinheiro. Ou também geram dinheiro. O banco vai lhe prestar um serviço, vai lhe cobrar uma comissão, que é taxada na sua conta. A sua conta à ordem é-lhe taxada uma comissão de manutenção de conta. Por exemplo, por que é que ele cobra essa taxa de manutenção de conta? Para suprir as despesas de gestão da sua conta. Quando você vai ao banco, as pessoas costumam dizer, mas por que é que os bancos cobram despesa de manutenção? Então, quando a gente vai ao banco, tem um ar-condicionado, a gente tem um funcionário a nos atender, a gente tem iluminação, tem segurança à porta. Ainda tem a lapiseira que usa para assinar. Ainda tem a lapiseira que usa para assinar. Esses serviços, essas condições que ficam à disposição de quem se dirige ao banco têm custos. Então, por isso é que os bancos têm, naturalmente, a necessidade de cobrar uma taxa de manutenção de conta. Porque para manter a sua conta, tem custos. Fora manter a base de dados, o gerador e tudo, para que tenha a sua conta aí a funcionar em pleno. E falando dos produtos, é importante mencionar aqui a questão dos serviços e produtos mínimos bancários. O que são então os produtos e serviços mínimos bancários? Os serviços e produtos mínimos bancários são um coletivo de serviços que o Banco Central definiu, que os quais estão isentos de cobrança para as pessoas. Ou seja, é um conjunto de serviços e produtos que o banco não pode cobrar, tem que dar de forma gratuita. Havia uma lista no aviso 3/2017 de 30 de março,
que era o aviso que previa a lista dos serviços mínimos bancários. Eram 13 produtos mínimos bancários previstos nesta lista, nos quais os bancos estavam proibidos de taxar ou incidir sobre eles qualquer tipo de comissão. Então, nós tivemos depois, no ano a seguir, 9 meses, 11 meses depois, quase um ano, porque o aviso 3/2018 do dia 9 de março foi revogar o aviso anterior e reduziu essa lista para 6. E eu vou passar aqui a mencionar, só para ver aqui a minha... Só para orientar aqui os nossos ouvintes, quais são os serviços com os quais os bancos não podem ou estão proibidos de cobrar qualquer tipo de comissão. Ok, a abertura, a manutenção e encerramento de contas bancárias, estes serviços não são cobrados. E não vamos confundir com o valor que os bancos exigem como depósito inicial. Isso não é cobrança de taxa, tanto é que o valor que é cobrado que é exigido como condições para a abertura da conta bancária fica disponível para a pessoa usar no seu saldo. Então, a abertura de conta em qualquer banco não lhe é cobrada. É proibido cobrar. Depois, temos processo de prestação de crédito e de débitos diretos. Não é? Quando, por exemplo, nós vamos fazer um débito na nossa conta ou vamos depositar um dinheiro na nossa conta, dependendo de cada instrumento, depois vamos entender mais à frente, não nos é cobrado nenhuma taxa. Depois, consulta e movimentação de contas através do ATM e banco eletrónico. Sempre que nós usarmos o instrumento, quem porventura usar um cartão multicaixa num ATM para fazer consulta ou levantamento e for-lhe cobrado, essa pessoa pode se dirigir ao seu banco e mostrar o aviso número 3/2018 de 9 de março que proíbe ou que lista este serviço como serviço isento de cobrança. Mas agora implementaram uma lei o ano passado dizendo que quem vai fazer consulta e vai retirar papel do ATM vai pagar algumas taxas. Sim, mas você tem outros mecanismos dentro do ATM. Uma coisa é consultar no papel, outra coisa é a informação. Okay. Você pode consultar no ecrã. Então, consulte no ecrã, que não tem custo. Agora, quando você vai consultar e tirar um papel, já gera custo. E isso acontece por quê? Por causa daquilo que nós tivemos a falar até no episódio passado, que é a má gestão ou o hábito feio das pessoas de tirarem o papel sem necessidade e para ver uma informação que você pode ver no ecrã. Claro. Então há necessidade de se taxar. Mas agora você não está impedido de tirar essa informação. Vê a partir do ecrã e quando você ver a partir do ecrã você vai poder consultar a informação. Depois, outro serviço também, transferência bancária através do ATM e banco eletrónico. Você se fizer transferência através do ATM ou através do seu aplicativo do seu banco, não lhe pode ser cobrado nenhuma taxa. Disponibilização de um extrato por mês da sua conta. Isso é importante referenciar. As pessoas vão para os bancos solicitar um extrato bancário. Na primeira semana do mês, na segunda semana, vai consultar, vai pedir novamente. O banco pode e tem a prerrogativa de lhe cobrar um valor sobre a emissão do segundo extrato a partir do segundo extrato do mês. Portanto, nós só temos direito a um extrato gratuito por cada mês. Todos os outros extratos, o banco tem a prerrogativa de nos cobrar. Embora grande parte dos bancos preferem não cobrar, então, a taxa de cobrar, aplicar uma taxa sobre a emissão de um segundo extrato no mês. Depois, temos a disponibilização de informação de consulta de movimentação de conta dos últimos 90 dias, a emissão do primeiro cartão de débito e substituição do mesmo em caso de caducidade. Nós, ou todas as pessoas que abrem a conta pela primeira vez, têm direito de forma gratuita a um cartão de débito
multicaixa, que é o principal instrumento de movimentação da sua conta à ordem. Entretanto, só tem direito a mais um cartão gratuito se porventura esse cartão caducar. Não, mas eu já tive uma instituição, o cartão caducou, mas ainda assim debitaram algum valor na conta. Não lhe pode ser cobrado. A emissão do primeiro, e eu te vou repetir, a emissão do primeiro cartão da sua conta é gratuito. Em caso de caducidade desse cartão, você tem o direito de solicitar um outro cartão de forma gratuita. O banco só tem o direito de lhe cobrar se porventura o seu cartão extraviar ou for bloqueado por inserção de PIN errado por 3 vezes consecutivas. Ali, sim, quando você for ao banco pedir uma segunda via, o banco vai lhe taxar pela emissão ou pela reemissão do cartão. Mas se porventura passou por isso, tem todo o direito de ir ao banco, fazer uma reclamação e pedir que lhe seja devolvido porque os valores pelo que eu sei, que foram. O segundo cartão, né, caso perca o cartão e pretenda anular e depois tratar um outro, aí sim o banco taxa alguma coisa. Mas eu tinha um cartão, acabou por expirar e fui solicitar um outro. Uma taxa, 2.000 tal kwanzas foi debitada à conta. Não pode. O que pode acontecer, e aconteceu algumas vezes, é que algumas pessoas já têm mais de um cartão na conta. E quando foram atendidos, se calhar, por um gestor ou um funcionário bancário que não prestou a devida atenção e lhe deu um cartão. Mas aquele cartão anterior ainda existe, ainda está registado no sistema. Okay. Então, quando esse cartão, por exemplo, caduca, vais fazer a segunda via do cartão, ele, se encontrar um cartão no sistema, ele vai lhe cobrar a anulação daquele cartão. Percebe? Porque, na verdade, a cobrança que é feita não é sobre a emissão do cartão, é sobre a anulação do cartão anterior, que está ainda em vigor no sistema. Por que é que os bancos fizeram isso? Porque a emissão dos cartões multicaixas tem custos. E as pessoas pegavam um cartão hoje, vão na segunda-feira, na terça, passam um fim de semana, deixa perder, volta a pedir outro cartão, passa mais um mês, volta a perder, a minha filha levou, foi ao ATM, meteu o código errado, a minha mulher é que levou o cartão e ela confundiu o código com o dela e depois o cartão bloqueou, vim buscar o outro cartão. Então os bancos tinham que se proteger de alguma forma. Então o Banco Central inseriu apenas a emissão de um cartão nos serviços mínimos bancários. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de movimentar as suas contas. Então o banco tem que criar condições para que nós possamos movimentar as nossas contas. Por isso a existência do serviço do serviço do multicaixa de forma gratuita na primeira emissão e na remissão em caso de caducidade exclusivamente. Okay. Mas entretanto, como disse, eram 3 avisos, ou melhor, 13 serviços que estavam isentos. Nesse momento só estão esses 6. Todos os outros foram, e um dos que foram tirados da lista de serviços mínimos bancários e que salva aqui, desperta aqui alguma atenção, é a questão do levantamento na boca do caixa, que hoje os bancos têm a prerrogativa de cobrar-lhe uma taxa sobre o levantamento na boca do caixa, ou seja, no balcão. Já há alguns bancos que, se tu fores levantar um valor, por exemplo, 10.000 kwanzas, vai-lhe cobrar uma taxa de 500 kwanzas. Isso por quê? E isso, desta forma, até eu concordo, porque há necessidade de se incentivar as pessoas a usarem os instrumentos que os bancos oferecem para a utilização das contas. Porque é que se via? O que se via é que os balcões estavam constantemente cheios de pessoas que querem levantar 10.000 kwanzas hoje e amanhã vai novamente ao banco para levantar mais 10.000 kwanzas e tem um cartão à sua disposição, mas não quer usar o cartão porque não está habituado, não está confortável a usar o cartão, porque em casa talvez pode ser mexido, os filhos ou um parente pode tirar o cartão, ou porque tem alguma resistência à inovação, não é? Então, mas os balcões estavam sempre cheios. Então o banco teve que taxar, o Banco Central teve que tirar o levantamento na boca de caixa como serviço mínimo bancário, até para incentivar que essas pessoas aderem em massa aos serviços de movimentação, aos meios de débito das contas,
que têm disponibilização, a melhor tem disponível, que é exatamente o cartão multicaixa, o internet banking. Por que é que eu vou ao balcão levantar dinheiro se eu, por exemplo, abaixo de 100 mil kwanzas, quando eu posso levantar através do cartão? Mas aí também tem um jogo bastante difícil para as pessoas, porque as pessoas, por mais que tenham cartões multicaixas para fazer levantamentos, é um pouquinho complicado quando os ATMs não têm valores. Tem dias de semana que é dias laborais, os bancos estão ali ao pé de atendimento dos seus clientes, e tu chegas na mesma agência bancária, no próprio ATM não tem valores. Cria uma fila enorme dentro da agência bancária, o que faz com que o banco ganhe mais com as taxas de levantamento. Isto também, de certa forma, deveria ser algo que poderia ser criado. Nesta nova lei que foi lançada, ouvi dizer que os bancos que não colocassem valores no seu São ATM penalizados. poderiam ser penalizados Sim. e tudo mais. Mas agora, o que se vê é que parece que isso não alterou, porque muitas instituições ainda ficam sem valores. Bem, o que acontece? Quando o Banco Central definiu ou tirou os levantamentos na boca de caixa como parte dos serviços mínimos bancários, teve que apertar do outro lado, que é obrigar, como a ideia era passar as pessoas todas Marcos. para o levantamento Marcos, dos ATMs. abra só ali, diz só para fazer em silêncio. Como a ideia era fazer com que as pessoas fossem todas, migrassem para os serviços de levantamento sem cartão, para o serviço de levantamento sem cartão, para o serviço dos ATMs, então o que se pretendia, se calhar é melhor falarmos. Se calhar é melhor repetir a questão, né? Não, pode continuar. Pronto, como a ideia era transmitir ou transferir as pessoas para os ATMs, então o banco tinha que obrigar os bancos comerciais a reforçarem sempre os seus ATMs com uma penalização de alguma multa. E os bancos são multados. Há um relatório de controle e monitorização dos ATMs todos, que é feito pela EMIS. É uma comissão que é regida pela EMIS, o Banco Central, e estão todos os bancos comerciais, em que é feita a lista de todos os ATMs, a que banco pertence e quanto tem de dinheiro. E os bancos que não tiverem dinheiro em determinados ATMs são multados pelo Banco Central. Mas agora, também temos estado a ver, por causa dessa medida, um crescimento maior tanto de ATMs como também de enchimento dos mesmos ou de carregamento dos mesmos. Claro. Agora, ainda existe, isso deve-se reconhecer, porque essas medidas também não são de efeito imediato. Os bancos precisam adaptar-se e, como disse na outra vez, os custos, ou melhor, o carregamento dos ATMs geram custos e muitas das vezes não são carregados por questões operacionais. Transporte atrasou, a empresa de segurança não chegou a tempo, o que impede, se caso para aqueles bancos ou para aqueles ATMs que não estejam atrelados às agências bancárias, tem que se deslocar, tem que ter um estafeta, um acompanhamento, estafeta não digo, uma escolta que tem que acompanhar a empresa. Depois, outras vezes, é mesmo escassez de recursos nas agências bancárias. Porque, por medida, e também porque, através de um aviso do Banco Central, os bancos não podem ter valores excessivos dentro das agências. Os bancos pegam um determinado valor, carregam os ATMs. Se esse valor termina logo antes do tempo e o banco ou a agência não tiver depósitos no dia que justifica ou melhor, que consiga carregar essa ATM, o mais provável é que esse ATM fique sem dinheiro. Ok. Estás a ver? Porque qual é o valor que os bancos usam para carregar os ATMs? São os valores dos depósitos. Quando não é os valores de depósitos, as agências bancárias são obrigadas a solicitar reforço de caixa da Tesouraria Central. E isso tem custo, porque o reforço de caixa para sair da Tesouraria Central para uma agência deve ser acompanhado por uma escolta. E as escoltas custam caro. Eu não sei quanto é que está a tabela de preço, mas não está menos de 300 mil kwanzas para levar o valor de um lugar para o outro. Então os bancos fazem contas. Será que me vale a pena esperar amanhã, receber mais depósitos e carregarmos?
essas questões temos que estar a fazer, que muitas das vezes levam que Então, muitos acho bancos que não tenham nesta os lei que foi ATMs criada carregados. tem uma determinada brecha. Imagina que os bancos não, com uma determinada agência não consiga ter valores suficientes para carregar o ATM e ainda assim vai levar uma multa. Como é que ele vai justificar, não é, na EMIS que não fez o depósito do valor ao ATM por tais motivos? Bem, sempre que se cria um aviso, uma ordem, uma lei, é sempre feito de forma colegial. O BNA senta com os bancos e acha que tem que se tomar essa medida. Então, se você já não quer, se eu já tirei a possibilidade das pessoas irem ao balcão levantar de forma gratuita, tens que garantir que os ATMs estejam sempre carregados. Não sei como é que você vai fazer, mas os ATMs têm que estar carregados. O que tens estado a fazer é encontrar melhores contratos com empresas de escolta para garantir que tenham sempre valores nos ATMs. E como viam que não era um negócio interessante, por isso é que agora criou-se o método de compensação entre os bancos, que cada banco que faz movimentação, ou melhor, cada cliente que movimenta o seu cartão no ATM de outro banco, o seu banco tem que dar 700 kwanzas no outro banco por cada movimentação. Por quê? Para compensar justamente os custos operacionais do carregamento dos ATMs. Okay. Então é uma coisa que funciona e acaba sendo um negócio. Por isso Mas é que aí, nós estamos a ver. aí também é um pouquinho perigoso, porque nem todos os bancos são reproduzidos na mesma zona. Aqui, por exemplo, nós conseguimos ter 8 bancos diferentes. Sim. Mas há quem tem, por exemplo, conta no Standard Bank. Sim. E aqui não tem nenhum ATM do Standard Bank. Sim, mas não é um dinheiro que é tirado na sua conta. É na conta do seu banco. Sim, mas Então. agora, o banco não tem uma agência aqui. Eu sou do Standard Bank, vivo aqui. Vou para ali, vou levantar valores. O Standard Bank, por sua vez... Por isso é que você vê hoje um banco Kev, o BFA com o ATM laranja, uma coisa parecida, o posto laranja, o BCI, tem estado a expandir um pouco por toda a cidade, todo o país, centros de ATM. Ok. Porque sabem que é uma fonte de negócio. Por cada indivíduo que usar cartão do outro banco no meu ATM, é como se fosse aluguer. O banco dele vai me pagar. Então, dependendo da estratégia de cada banco, uns vão por esta via, outros acham que não tem nenhuma necessidade, que podem, sim senhora, pagar esta diferença. Isso depende muito de cada banco. Mas é uma fonte de negócio e por isso os bancos vão cada vez mais colocando ATMs nas agências ou criando centros de ATMs, porque é uma forma de rentabilização. Uau. Yeah. Mas um outro tópico interessante é como é que funcionam as contas correntes e as contas poupança? Quais são os benefícios de cada uma? Bem, a conta corrente, a ordem, né? A conta corrente à ordem, por exemplo, é uma conta normal, uma conta que serve para fazer depósitos e levantamentos de valores, simplesmente. Mas é a conta base, porque é através da conta corrente à ordem que depois vão surgindo outras contas. Agora, a conta poupança é uma conta em que você tem um contrato com o banco em que vai fazer aquela conta só para poupar. Mediante a um valor que o banco lhe oferece. A uma taxa que o banco vai lhe oferecer. Entretanto, o que é isso? Isto... Não, pode continuar. Então, as contas à ordem, as melhores contas a prazo, são contas que vão... Parar um pouco. Professor P.
Já voltando à questão das contas correntes e da conta poupança. Portanto, a conta corrente à ordem é uma conta base, em que serve para fazermos depósitos e levantamentos. E é através dela que são criadas outras contas. Não é? Podemos dizer outras subcontas. Não é? Por exemplo, uma conta poupança é criada através da sua conta à ordem. Esta conta serve justamente para poupar algum dinheiro, para juntar algum dinheiro, e essas contas normalmente estão associadas a contas a prazo, em que você deposita um dinheiro ao banco, na conta do banco, e o banco, em contrapartida, oferece-lhe uma taxa para tu adicioná-la ao seu valor, para tu manteres aquele dinheiro lá durante um determinado período. Tenho 200 mil kwanzas. O banco diz, olha, com seus 200 mil kwanzas, se puseres aqui durante 6 meses, eu consigo lhe dar a uma taxa de 12% a base anual. E esta questão é importante explicar porque faz-se muita confusão sobre os depósitos a prazo. E ainda há dias me foi questionado isso. Quando nós, isso já é matemática financeira, mas vamos dar aqui uma pequena ilustração. O depósito a prazo é uma conta de captação de recursos que os bancos utilizam para atrair cada vez mais recursos para a sua conta. Entretanto, o que é que o banco faz? O banco lança um produto, que é uma conta a prazo, com uma determinada taxa baseada sempre a um determinado período. Entretanto, o banco diz, olha, eu tenho um produto, depósito a prazo, em que eu ofereço uma taxa de 12% ao ano. Mas, entretanto, você precisa aplicar apenas por 3 meses. Como é calculado isso? As pessoas pensam que quando colocarem o valor durante os 3 meses, vão receber 12% do valor. Não. A base é cálculo anual. Então, o que é que o banco vai fazer? Vai pegar os teus 100 mil kwanzas, vai aumentar 12%, e depois vai pegar nesse juro, ou melhor, vai calcular 12% desse valor, que devem ser 12 mil kwanzas, vai dividir por 12 meses. 12 meses por quê? Porque a aplicação, sempre que veres os produtos, são sempre ao ano. Então, como é a base anual, o banco vai pegar o seu valor, os juros melhor, desse valor, de 12%, que no caso de 100 mil kwanzas são 12 mil kwanzas, vai dividir por 12 meses. Pagaria 1% ao então, mês. Vai ser 1000 kwanzas por mês. Esse 1000 kwanzas por mês, o banco vai somar pelos meses que tu aplicaste. Lembrando que tu aplicaste por 3 meses. Então, quem aplica 100 mil kwanzas a uma taxa de 12% por 3 meses, a base anual, vai receber apenas 3 mil kwanzas. Não 12 mil kwanzas, que é os tais 12%. Ele só receberia os 12 mil kwanzas se aplicasse durante um ano. Nós, na banca, todos os dias, vêm clientes perguntar, não, mas eu apliquei, o meu juro não era esse, me disseram era de 15% e só me caiu de metade disso, ou nem chega perto dos 15%. Sim, porque as pessoas, e também esse é um problema, que os funcionários bancários têm que explicar às pessoas, sobretudo quando percebe-se que é uma pessoa de primeiro contacto com determinados produtos. E outra questão é que as pessoas têm que passar a ter em conta. Todo o produto e serviço bancário tem sempre um contrato e uma ficha técnica, que nas lides bancárias é conhecida como FTI. O que é a ficha técnica? A ficha técnica é uma nota, é um documento informativo, não é? Que explica todas as características daquele produto. O banco, na comunicação que vai fazer, só vai te dizer, olha, a taxa é um depósito a prazo de taxa de 12% ao ano, durante X. O capital mínimo de X. Mas na ficha técnica está tudo isso muito mais detalhado. Portanto, tem ainda, e outra questão,
que as pessoas deparam-se quando vão fazer os depósitos a prazo, na hora de receberem os juros. Com base no cálculo que nós fizemos, entendemos que 3% seria o capital, o resultado, ou melhor, o juro que a pessoa iria receber por cima dos 3 mil kwanzas, seria o juro que a pessoa ia receber por cima dos 100 mil kwanzas aplicados, a uma taxa de 12% ao ano, num período de 3 meses. Mas, entretanto, quando for debitado este valor na sua conta, ainda vai ser cobrado o IAC. O IAC, que é o imposto de aplicação de capital, cobrado pelo Banco Central, que é equivalente a 10% dos juros. Ou seja, nos teus 3 mil kwanzas, ainda vão entrar mais 10%. Que você vai levar aí perto de 2.700 kwanzas, além dos teus 100 mil kwanzas aplicados. Então, é importante que as pessoas tenham essa informação. Como essa informação não tem sido passada como devia ser, acontece que depois as pessoas fazem um depósito a prazo a primeira vez e depois já não fazem a segunda nem a terceira porque sentem-se defraudados. Porque não lhes foi explicado ao pormenor como funcionam as aplicações a prazo. É importante termos essa informação, esperamos que as pessoas tenham percebido. Mas agora, quais são os diferentes tipos de empréstimos oferecidos por bancos e instituições financeiras? Ok. Bem, os empréstimos, vamos aqui entender como crédito à pessoa jurídica e créditos a pessoas físicas. Os empréstimos ou os créditos, depende qual é o termo que nós vamos preferir usar, é uma modalidade, é um produto que os bancos criam para ceder o capital a terceiro ou ao solicitante mediante a uma taxa que deverá depois ser paga num determinado período previamente acordado. Ou seja, o crédito é o depósito a prazo no inverso. No depósito a prazo a gente vai colocar o dinheiro ao banco e o banco nos oferece uma taxa para nós mantermos o dinheiro lá durante um determinado período. No crédito, nós vamos pedir dinheiro ao banco, o banco nos dá o dinheiro mediante a uma taxa que temos que pagar aquele dinheiro num determinado período. Portanto, é completamente o inverso. Depois, só que nos créditos nós temos os créditos das pessoas físicas e temos os créditos das pessoas jurídicas. Os créditos das pessoas físicas é quando você vai ao banco e solicita um crédito para si. E normalmente, e entrando diretamente à sua questão, os créditos das pessoas físicas são os seguintes créditos: crédito à habitação, crédito ao consumo, crédito para compra de automóveis, como é que tem um termo próprio? Crédito automóvel, é isso. Crédito automóvel, estes são créditos para pessoas físicas. Ou seja, nós vamos ao banco e pedimos um crédito. Um cartão de crédito também é uma espécie de crédito para pessoas físicas. Depois, temos os créditos para as pessoas jurídicas. Embora alguns créditos servem para as duas entidades. Os créditos das pessoas jurídicas são aqueles créditos que são desenhados para empresas, para as entidades, que vamos encontrar as contas correntes calcionadas. E só para explicar um pouquinho mais, para as pessoas perceberem, por causa de alguns termos. O que é conta corrente calcionada, que nas lides bancárias são conhecidas como as CCs? Conta corrente calcionada é uma espécie de crédito a curto prazo que é destinado para suporte à tesouraria das empresas. Você tem a sua empresa e precisa fazer um investimento pontual ou precisa de dinheiro para resolver algumas operações de fundo de maneio, recorre ao banco, não precisa solicitar um crédito grande, solicita ao banco uma conta corrente calcionada. É um produto rápido que solicitas ao banco, precisa de 10 milhões de kwanzas para fazer face a essa e aquela necessidade pontual. E o banco vai lhe fornecer então a abertura de uma CC. Então, conta corrente calcionada é um dos produtos de crédito, um dos tipos de crédito direcionado às pessoas jurídicas. O crédito ao investimento, e temos que ver também que o crédito ao investimento é quando a gente tem
determinado projeto, uma situação pontual, e a gente precisa de alguém que financia, ou que vem financiar, que vem investir nisso, né? Eu preciso de dinheiro. O banco me dá o dinheiro e eu vou investir neste projeto. Portanto, eu tenho uma terra de 3, 20, 50, 60 mil hectares, o que for. Eu vou ao banco, eu quero fazer plantio de grãos, milho, por exemplo. Eu vou ao banco e digo, olha, tenho aqui um estudo de viabilidade, as minhas terras têm passagem de água para o rio, eu já tenho essas condições, mas entretanto preciso de 50 milhões para começar a plantação e depois fazer a colheita. O banco vai me dar um crédito para investir nesse projeto. Eu vou investir a um determinado período, obviamente, depois pego neste dinheiro e vou devolver ao banco. Portanto, os créditos ao investimento normalmente são caracterizados por tempos pré-definidos, que vão aí entre, no máximo, 5 a 10 anos. É diferente de um crédito ou de um financiamento, que vão para, normalmente, tempos mais extensos. Entretanto, depois temos também as cartas de crédito. O que é uma carta de crédito? Os bancos fazem importação, por exemplo, as empresas fazem importação de um determinado contentor de determinados produtos. Mas, entretanto, a empresa precisa pagar com antecedência lá o indivíduo, o fornecedor. Porque o fornecedor não vai liberar a mercadoria sem ter um pagamento. Então, o banco, eu deposito, mas eu também não quero dar dinheiro à empresa sem que a mercadoria esteja aqui. Então está aí o banco no meio. O banco emite uma carta de crédito que dá a garantia ao cliente, ou melhor, ao fornecedor, de que quem vai pagar sou eu e não é ele. Lá o cliente manda a mercadoria e depois o banco faz o pagamento e o banco aqui faz a captação destes recursos na minha conta com determinados juros aplicados. Então, é a carta de crédito. É um documento utilizado muito para transações aduaneiras, compras de mercadorias internacionais, em que o banco está ali para servir de garantia tanto para um e para o outro lado, de que de facto este meu cliente tem dinheiro aqui na minha conta e vai te pagar. Percebes? E muitas vezes a carta de crédito, o próprio cliente ainda nem tem o dinheiro para pagar e tem um acordo, pode ter um acordo de liquidação com o próprio banco. À espera de vender os produtos. Exatamente. Mas o banco já pagou ao fornecedor. Sim. O banco pagou 50 milhões ao fornecedor, mas entretanto vai te cobrar 55. E você tem que pagar isto durante um determinado período. Então, é basicamente isso que funciona. E depois também tem os cartões de crédito, que servem tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Portanto, são esses tipos de créditos. E depois tem os outros créditos que são desenhados à necessidade de cada pessoa, que são, podemos chamar os ditos produtos especiais. Eu tenho não há propriamente um desenho daquele crédito, mas, entretanto, por uma necessidade ou outra, vou ao banco e dizer, olha, a minha necessidade é essa, eu preciso que vocês desenhem um produto de crédito para mim, nessas condições. Então, essas coisas vão surgindo de forma pontual de banco a banco. Mas como é que funciona, não é, a questão, ou o que é uma hipoteca e como é que funciona o processo de obtenção de financiamento imobiliário? Ok. O processo de financiamento tem várias modalidades, e depois, mas na base é o seguinte. Na base, a hipoteca, vou começar pela hipoteca. A hipoteca, o que é? A hipoteca é, como diz o próprio termo, hipotecar um bem em detrimento de alguma garantia, como garantia em detrimento de algum financiamento que lhe foi dado. Você, se for ao banco solicitar um crédito, imagine que precisas agora de um dinheiro para pagar em um ano, 100 milhões de kwanzas. O banco vai lhe dizer, olha, eu preciso de uma hipoteca, que você me dê um bem com valor igual ou superior ao valor que eu lhe vou dar. Entretanto, esse bem fica sob custódia do banco. Na eventualidade de o senhor não cumprir com as prestações deste crédito ou com a devolução total do valor, o banco confisca o bem a seu favor.
Portanto, a hipoteca, no fundo, acaba sendo uma garantia que o credor tem em relação ao seu solicitante. Entretanto, é de base isso. Depois, a outra questão é sobre o crédito habitação, certo? Portanto, o crédito habitação funciona como? O banco, os créditos são desenhados de N formas, mas nas formas mais, digamos, comuns em Angola, o crédito habitação é um empréstimo destinado exclusivamente para a compra de um bem imóvel habitacional. Entretanto, o banco pega num valor, dá-lhe para você comprar uma casa. Mas, conforme foram dando os tempos, as modalidades de cedência destes créditos foram alterando. Hoje, se fores pedir um empréstimo ao banco para comprar uma casa, o banco não pega o dinheiro e coloca na sua conta. O banco, o que é que vai lhe fazer? O banco ou tem convênio com uma construtora, ou vai lhe pedir que se dirija a uma construtora que vai lhe dizer qual é a casa, aonde é que está localizada, se em condomínio tal, e os documentos da própria casa. Você vai ao banco dizer, olha, tenho esta casa, está no condomínio A, custa X mil, os documentos da casa e do condomínio, os direitos de superfície, tudo está aqui. O banco vai pegar o valor, vai pagar na conta da empresa imobiliária e você vai beneficiar simplesmente do valor. Ou seja, pode até não fazer um depósito direto na conta da empresa, mas vai fazer na sua conta um depósito e automaticamente uma transferência da sua conta para a conta da imobiliária. Você nem sequer tem acesso ao dinheiro. Mas já aconteceu alguns casos em que alguns clientes solicitaram um determinado empréstimo para fazer compra de qualquer item e surgiu-lhe um imprevisto e ele acabou usando o valor para um outro fim? Não, mas já existe muito. O que acontece? Quando são os créditos direcionados, que é o caso do crédito habitação e o crédito automóvel, os bancos, de forma a garantir porque a garantia desses bens, ou melhor, do retorno desse financiamento, parte da garantia é o próprio bem adquirido. Ou seja, a casa pertence ao banco até que você acabe de liquidar. O carro pertence ao banco até que você acabe de liquidar. Como disse que as medidas vão sendo melhoradas tempo a tempo. O que acontecia anteriormente? As pessoas pediam um crédito automóvel. O banco colocava dinheiro na conta delas, mas elas não iam à concessionária comprar o carro. Então, quando o banco vai cobrar e ele não tem dinheiro para pagar ou está a atrasar com as prestações, não tinham o carro para o banco prender. Então os bancos tiveram que mudar a forma de trabalhar. Pagam diretamente à concessionária, a concessionária passa o documento em nome do banco, você vai andar com uma carta cedida pelo banco. Às casas acontece a mesma coisa. Agora, o que as pessoas podem fazer pelo seu belo prazer, existe também produto para isso, pelo seu próprio belo prazer, com o dinheiro que solicitam do crédito, são os chamados crédito ao consumo ou crédito pessoal. Cada banco denomina de uma forma diferente. O crédito ao consumo é um crédito que você pede ao banco sem necessariamente explicar a objetividade ou a finalidade da aplicação do capital. Eu vou ao banco, peço um crédito ao consumo. Crédito ao consumo. O banco pode eventualmente lhe pedir para colocar aí algumas coisas que quer fazer, que você pode colocar melhorias na minha casa, obras de benfeitorias, podes colocar a compra de um terreno, o banco não quer saber. O banco quer saber é que vai te dar o dinheiro e você vai lhe pagar com a taxa de juros adicional de X e no período de tal. Quando você receber esse dinheiro, você vai viajar para a China, você vai para Hong Kong, você vai aqui para o Kwanza Norte, ou você vai sentar num bar e beber umas cervejas com um amigo com dinheiro do crédito. O banco não quer saber. O banco quer saber é que você, a fim do mês, tal, vai pagando o valor das prestações de crédito. Ok. Portanto, os créditos vão variando sempre, como disse, de características de crédito a crédito. Os créditos ao investimento, por exemplo, são os créditos que têm uma característica diferente, em que existe uma coisa que não existe com os outros créditos, que é o período de carência. O que é o período de carência? O período de carência
é um prazo estabelecido em contrato entre o banco e a pessoa que recebe o crédito, a empresa, no caso, em que o banco não lhe cobrará nenhuma taxa, ou melhor, não incidirá as prestações de crédito naquele período. Se você vai comprar, vai pedir um crédito para investir, vamos voltar ao exemplo do milho, para investir numa fazenda de produção de milho, eu, como banco, não posso lhe cobrar logo no mês a seguir as prestações de juros quando você nem sequer começou a produzir. Sim. O que é que eu vou acordar consigo? Meu amigo, você vai começar a produzir agora, em julho, ou melhor, estamos em abril. Em abril, vamos prever que em julho você já esteja a colher. Então, eu vou lhe dar um período de carência. De julho não digo, porque vou-te dar o período de você poder procurar clientes e vender. Mas a partir de novembro, vamos começar a cobrança das prestações do crédito. Você vai começar a pagar o crédito. Mas você tem um período aí de 6 meses, se tanto, como período de carência. Então, período de carência é um prazo definido entre o banco e o cliente em que não serão cobradas as prestações do crédito. E esse período de carência normalmente é no início do crédito. Agora, o que pode acontecer, e também acontece muito nos créditos ao financiamento, que isto depois é negociado caso a caso, que vais fazer depois uma moratória com o banco, no caso, eventualmente, de uma catástrofe. Você vai e já estás a pagar o crédito. O que vais negociar com o banco é o seguinte: olha, aconteceu-me isso, vamos fazer aqui uma reestruturação de crédito, ou então vais fazer um pedido especial digamos, um stop na cobrança das prestações. O banco vai olhar para si, para o teu negócio, que está parado por uma razão qualquer, ou uma estia que houve na sua plantação, e o banco vai lhe dizer: olha, está bem, então você tem aqui 6 meses em que nós vamos ficar como se esquecidos do crédito. Depois de 6 meses, eu vou lhe voltar a cobrar, que é o período que você vai recuperar aí o seu negócio e depois andar com o crédito. Então, essas coisas acontecem justamente de acordo com a característica de cada negócio. Claro. Isso com crédito ao consumo ou crédito à habitação não funciona assim. Recebeu em fevereiro, em maio começa a pagar. Logo o mês a seguir já está a ser descontado. Porque aquela casa não se torna como um ativo para poder gerar receitas. A não ser que tu alugues e passas a usar uma parte daquele valor para aumentar, para pagar. Sim, mas a casa já está aí. Já está aí. Você já está a beneficiar dela. Claro. Quem faz um crédito ao investimento ainda não está beneficiado do investimento. Ainda está a usar o dinheiro para investir. Então, não é justo que o banco lhe cobre já. Porque o que vai acontecer é que ele vai pagar as prestações com o dinheiro que você lhe deu. Claro. A ideia não Depois é essa. fica com dívidas. Porque parte do princípio que quem pede dinheiro não tem dinheiro. Não é? Mas uma coisa que é bastante perguntado pelas pessoas é quais são os requisitos ou qualificações para se obter um crédito. Bem, os créditos, as condições, e vamos voltar mais aí à diferença ou à categorização dos créditos. Os requisitos variam de produto a produto. Um crédito à habitação, por exemplo, ou um crédito ao consumo, o banco pode definir que, como exigência base, você tenha a sua conta salário domiciliada naquele banco. Alguns bancos nem se importam, mas a maior parte dos bancos exige que você tenha a conta salário domiciliada lá, para garantir que de facto haja um cumprimento efetivo do pagamento das prestações. Então, condições: você tem que ter uma conta no banco, tem que estar a trabalhar ou demonstrar alguma garantia de que você tem capacidade para a liquidação do crédito, e depois solicita, ou melhor, subscrever aí os produtos e estar a trabalhar. Vai naturalmente o banco lhe pedir uma declaração de trabalho que comprova efetivamente que você está a trabalhar naquela empresa, que tem uma remuneração X, que é compatível ao valor que você está a solicitar. Depois é tudo documentos, processos, cópia do bilhete e coisa do gênero. Mas a condição fundamental e que mais interessa ao banco é a sua capacidade de retribuir as prestações ao banco. Por isso o banco vai lhe cobrar um crédito, ou melhor, uma declaração de trabalho. Mas também, como disse, mesmo através de serviços especiais, o banco pode negociar e dar um crédito a quem não trabalha, por exemplo. Mas por quê? Porque essa pessoa, apesar de não trabalhar, tem bens que justificam a sua capacidade financeira
e que vai poder naturalmente liquidar as suas prestações com alguma facilidade. Então, eu que sou um herdeiro, tenho tanto dinheiro, apesar de não trabalhar, tenho muitos imóveis, o banco não tem receio de me emprestar dinheiro, desde que eu, por exemplo, ofereça uma garantia. Se no seu caso a garantia é o seu emprego, e a carta, a declaração que o banco, que a sua empresa passou a dizer que você é trabalhador daquela empresa e compromete-se a depositar o salário desse colaborador naquele banco enquanto durar as prestações do crédito, ele pode vir com um imóvel, vai pedir 10 milhões, vem com um imóvel de 20 milhões e diz ao banco: tenho aqui esse imóvel como garantia. Se eu durante o X período, o período tal, não conseguir pagar as prestações desse crédito, vocês penhoram este imóvel. Podemos dizer que o banco interessa. Um dos itens principais que faz com que o banco, de certa forma, aumenta a velocidade para conceder o empréstimo é o facto de tu teres um produto valioso que possa ficar como garantia. Sim, o maior interesse de qualquer banco quando vai emprestar dinheiro é a obtenção, é a garantia de que o dinheiro há de retornar. Sempre que houver a garantia de que de facto esse dinheiro vai voltar, o banco vai lhe dar dinheiro. Porque é importante perceber, o mais interessado a ceder um crédito é o banco. As pessoas ficam assim: os bancos não querem dar crédito. Não, você não reúne condições para os bancos darem crédito. Porque o mais interessado nesse processo para ceder um crédito é o banco. Porque o banco ganha dinheiro com isso. Como disse anteriormente no início da nossa conversa, o banco capta recursos, mas esse recurso aí parado não rende ao banco. O banco tem que pegar e emprestar. Mas agora, para o banco emprestar, você tem que dar garantias ao banco de que de facto esse dinheiro vai regressar no tempo definido com os respectivos juros. Se eu tiver um avião, se eu tiver algum bem muito valioso, eu for ao banco e pedir um valor e aquilo servir de hipoteca, ainda que não for na totalidade, 50% desse edifício fica a hipoteca. O banco interessa. Quem não quer emprestar 20, e se você não pagar, eu tenho a possibilidade de ganhar 50. Percebe? É bem mais atrativo. É bem mais atrativo. Entretanto, é interesse dos bancos sempre de olhar para essas questões. E quando falamos ainda de produtos, só voltando aqui a uma questão que era importante falar, que era um dos produtos bancários que visou muito a inclusão da literacia financeira em Angola, foi a conta Banquita. O que é que a conta Banquita fazia? A conta Banquita é uma conta que era destinada para pessoas de baixa renda poderem ter acesso aos produtos bancários. A conta Banquita era um produto, fez parte de um programa de integração ou de educação financeira do Banco Central, que teve início no ano de 2011. Mas, entretanto, na minha visão, e a conta Banquita descontinuou-se, e na minha visão, muito porquê? Porque nós estamos habituados em colocar a comida à mesa sem antes acostumar as pessoas a comer aquela comida. Como um ministro aqui no nosso país uma vez disse, as pessoas estão a reclamar do pão, a falta de trigo, que não conseguem ter pão à mesa. Podem comer a batata, e podem comer o chá e a mandioca, não sei se lembram isso. Ok, até podem, mas para as pessoas comerem o pão e a mandioca, a gente tem que lhes educar a comer o pão e a mandioca como educamos-lhe a comer o pão. Porque senão não vão comer o pão e a mandioca. Vão sempre à procura do pão e vão esquecer que tem aí o pão, a mandioca e a batata. Então, o que é que acontece? Quando se criou uma conta, cria-se uma conta como a conta Banquita. A conta Banquita é uma conta que visava atender a pessoas da classe baixa, a uma que podiam abrir a conta com um valor mínimo de 100 kwanzas. E com a grande facilidade de poderem abrir a conta mesmo sem o bilhete de identidade. Desde que tinham um cartão de munícipe, um cartão de registro eleitoral, essas pessoas podiam abrir a conta. Então, o que é que as pessoas que fizeram? Foram em massa aos bancos, porque eram 13 bancos que aderiram a esta campanha, que acredito ser BAE. Não, o BAE não aderiu. Foi o BPA, que é o antigo Banco Privado Atlântico, o KEV, o BCI,
o BNI e tantos outros bancos, BCA, tantos outros bancos aderiram a essa campanha. E, de facto, houve muita gente que entrou no circuito financeiro. Mas essas mesmas pessoas, depois que foram abandonando as contas. Por que foram abandonando as contas? Porque essas pessoas deram-lhes a possibilidade de abrir as contas bancárias, mas não lhes foi ensinada a necessidade ou a importância de ter uma conta bancária. O que acontecia é que os bancos tinham cada vez mais um volume de contas mal paradas. Contas mal paradas são contas sem movimentos, não é? E grande parte delas eram contas banquitas. Havia pessoas que até abriam a conta com tal 100 kwanzas e depois não movimentavam mais. Depois, havia um problema. Estas contas banquitas, que era um produto fantástico, sim senhor, de inclusão financeira, mas só que eu acho que devia ser feito primeiro um trabalho de educação mais profundo na base antes das pessoas irem abrir as contas. Por quê? Essa conta tinha uma limitação. Como era destinada para pessoas que não têm quase recursos, havia um limite de 100 mil kwanzas nesta conta. Sempre que a sua conta estiver acima de 100 mil kwanzas, você é obrigado a ir para o banco atualizar o seu processo para uma conta normal. Só que para atualizar esse processo para a conta normal, você já tinha que ter o bilhete de identidade, já tinha que ter mais documentos. Claro. Então, essas pessoas abriram a conta justamente pela facilidade que tinham de poder abrir sem documento quase nenhum. Até cartão refugiado as pessoas podiam. Até uma declaração que era passada pela administração podias abrir a conta. Mas essa pessoa tinha que lhe dizer também, olha, você depois tem que ir tratar já o teu bilhete. O que acontecia é que grande parte dos bancos bloqueavam as contas quando as contas estivessem acima de 100 mil kwanzas. Porque essas pessoas, quando iam abrir a conta, davam o número do primo ou do Antônio, e depois quando estão a ligar já não é ele, depois já não sabe qual é o número, depois o número já não funciona, porque já perdeu o número, já trocou outro número. Então os bancos bloqueavam as contas. E as pessoas quando vão aos bancos, não, a tua conta tem acima de 100 mil kwanzas, tem que atualizar. Mas eu não tenho bilhete, então não vai conseguir movimentar a sua conta. As pessoas viram-se quase que defraudadas e que foram abandonando as contas banquitas e deixaram de utilizar. Até um ponto que o Banco Central também proibiu a abertura de contas banquitas, porque de facto era uma coisa que se tornou infuncional e insustentável por parte dos bancos. Então é essa coisa que temos que olhar quando vamos criar os produtos bancários, temos que ver para que sociedade a gente está a criar. Hoje também temos uma outra coisa que é chamadas contas simplificadas, que foram também direcionadas para pequenos comerciantes, que é uma conta que facilita mais a vida das pessoas, mas entretanto também tem um limite de movimentação, e a conta simplificada veio também, tem uma grande característica, que veio dar acesso às pessoas particulares que quisessem ter acesso a um TPA. Então abriam uma conta simplificada com acesso ao TPA. Depois as pessoas viam que, os bancos viam que essas pessoas pegavam nos TPAs e iam fazer negócio nas praças. Também. Iam fazer comércio nas praças. Então o banco deixou de dar, alguns bancos deixaram de dar TPAs às pessoas particulares, independentemente da conta normal ou da conta simplificada. E que depois tem a questão, a pessoa já tinha conta naquele banco, não podia ter uma segunda conta. Quer abrir agora a conta simplificada para ter acesso ao TPA? Não tem. Vai no outro banco abrir a conta só para ter o TPA. Quando não dão TPA, o que acontece é que ele abandona aquela conta e depois fica aí um monte de contas. No final das contas, procura a fazer a abertura de contas com finalidade de comércio. Exatamente. Aliás, foi essa comunicação que foi feita. Que no meu parecer, a comunicação que foi feita na televisão é que foi errada. Foi dizer às pessoas que se abris uma conta simplificada, logo o banco tem a obrigação de dar um TPA. Nós esquecemos que os TPAs são aparelhos onerosos, custam aos bancos. E o banco compensa ao banco oferecer um TPA ou disponibilizar um TPA a um cliente que de facto dê movimento ao banco, porque o banco ganha com comissões, além das comissões do TPA. Eu me interessa dar a um Mamadou ou a um comerciante que tenha conta o TPA. Por quê? Porque ele vai me gerar, serve-me primeiro como captação de depósitos, que as pessoas vão riscando e eu vou ter valores no meu banco. E depois, quanto maior for a movimentação desse cliente, desse TPA, eu vou ter mais comissão. Claro.
Portanto, por que é que o banco vai dar a uma senhora que vende 2 hambúrgueres, 3 hambúrgueres por dia? Não funciona. Então, lá fora funciona porque lá fora produzem os TPAs. Nós aqui não produzimos os TPAs. Então, acaba sendo uma coisa que não funcionava, de facto. Mas um dos mecanismos que tem sido falado muito ao longo dos tempos, que as pessoas hoje vão procurando muito sobre como ganhar conhecimento e como ter mais liberdade financeira. Hoje em dia, os bancos, para além de falar de depósitos a prazo, fala-se também dos fundos de investimentos, bem como as ações de certas empresas que já estão a entrar na Bolsa angolana. Sim, o que é que acontece? Os bancos, até bem pouco tempo, também serviam como corretoras para a compra e aquisição de títulos. Mas agora, segundo as últimas informações, o BNA tirou essa possibilidade dos bancos e apenas as empresas cadastradas e que recorrem, solicitam a Comissão de Mercado de Capitais e tenham de facto a certificação que podem ser corretoras é que vão fazer esse trabalho. Mas sim, os bancos vão cada vez mais encontrando formas de diversificar o seu leque de negócios. E quando fala dos fundos de investimento, os fundos de pensões, por exemplo, como é que isso funciona? Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo muito prático, que é do fundo de pensão, porque é sempre questionado sobre isso. O fundo de pensão. O que é que acontece? O fundo é um lugar em que se deposita dinheiro para utilização futura. O fundo de pensão é como a segurança social. Sim. Portanto, a segurança social, como é que funciona? É descontado de forma obrigatória, todos os meses, no seu ordenado, uma percentagem que vai para a segurança social, que depois vai lhe ser pago daqui a determinado tempo. O fundo de pensão é a mesma coisa, só que não é gerido pelo Estado. Existem empresas e alguns bancos também têm esses serviços. O caso do Dubai tem esse serviço, até onde eu sei. O que é que faz? O fundo de pensão, eu crio um fundo de pensão e convido-as com determinadas características e regras e convido as pessoas a virem ou aderirem ao meu fundo de pensão. Em que eu lhe digo, olha, é o seguinte, você deposita aqui todos os meses 10.000 kwanzas. Durante 30 anos, eu vou lhe pagar o equivalente a 300.000 kwanzas mensal até a sua morte. Então, você calcula, eu vou depositar 10.000 kwanzas todos os meses, até daqui a 30 anos, vai fazer 30 milhões, por exemplo. 30 milhões, ele vai me pagar 300.000 kwanzas todos os meses, até a minha vida, ao fim da minha vida. Vale a pena ou não vale a pena? Vale. Mas o que acontece? O fundo, onde é que o fundo ganha? O fundo até pode lhe pagar mais do que aquilo que você depositou. Mas, entretanto, o fundo vai pegar neste valor e vai rentabilizando. Okay. Vai aplicando em títulos, vai aplicando em tal. Portanto, os teus 30 milhões que você depositou ao longo de 30 anos... Está lá, mas gerou uma acumulação. Aquilo, por fundo, já gerou 100, 200, 300 milhões de kwanzas. Entretanto, mas para ti, que não sentiu os 10.000 kwanzas, compensa. No fim da sua vida tens a segurança social e tens o dinheiro do fundo de pensão. Então, é um negócio bastante atrativo. O fundo de pensão para os bancos é um negócio, é mais uma forma de retenção de capital a longo prazo. Vai convidar as pessoas e os bancos fazem muitos com os seus colaboradores, que é uma forma muito mais fácil disso funcionar. Eu tenho colaboradores, 100.000 colaboradores, por exemplo, tenho 1.000 colaboradores, tenho 200, tenho 300. Eu digo, olha, é o seguinte, não é obrigatório, mas todo mundo que quiser aderir, nós vamos descontar 3% do seu salário para o fundo de pensão. E de acordo com o seu salário, depois de 10 anos, porque os fundos de pensões podem ter tempos curtos ou longos. E como também há a possibilidade, em alguns fundos de pensão, de você solicitar de forma antecipada o benefício do seu fundo de pensão, das suas pensões. Okay. E como é que vai fazer? O fundo vai calcular, obviamente, o tempo de contribuição
e vai ver a percentagem que tem que lhe dar durante esse período. Porque existem pessoas, aqui em Angola ainda não vi experiência nenhuma, mas lá fora já há realidades de pessoas que cortaram o fundo pelo meio e beneficiaram do fundo de pensão. Então, o que acontece? Eu, se estou doente, eu não vou esperar agora com 20 e tal anos, com 30 e tal anos ou 40, morrer, porque depois não tenho fundo de pensão. Não, estou doente agora, cancelo o fundo de pensão, não perco o que eu contribuí. O fundo de pensão faz um cálculo daquilo que eu já contribuí e me dá o valor todo. Eu pego nesse valor e cuido da minha saúde. Percebe? Então, é aqui um instrumento bastante interessante que nós temos que em Angola desenvolver mais esta prática dos fundos de pensões. Então, é mais um produto que os bancos apresentam, mas também não só os bancos, tem empresas destinadas a desenvolver fundos de pensões. Uau! Duas últimas questões que eu vou fazer, que é uma que mexe um pouquinho com o mercado, que em função das atualizações que foram lançadas há dias, né, o que são serviços de câmbio e como funcionam as transações da moeda estrangeira? Serviços de câmbios. É bastante simples. O câmbio, no fundo, é o quê? O câmbio é troca. O câmbio é a troca de uma moeda em relação a outra. Os mercados financeiros definem os valores que uma moeda vale, ou o valor que uma moeda vale em relação a outra. Sempre com base a uma moeda base, passa aqui o pleonasmo. Sempre na base de uma moeda. O nosso câmbio é sempre baseado, comparado ao dólar ou ao euro, melhor. Portanto, quantos kwanzas eu preciso para comprar um euro? Até ontem, por exemplo, nós precisávamos, pelo câmbio de ontem, nós precisávamos de 889 kwanzas para comprar um euro. E como é que acontece essa variação? Em função da capacidade de compra, de importação, sobretudo, de cada país, vai definir o quanto vale a sua moeda no mercado. Quando você tem uma fraca capacidade de exportação, a sua moeda perde valor em relação à outra, o que faz com que você precisa cada vez mais de acumular mais dinheiro para conseguir o outro dinheiro de uma moeda estrangeira. Claro. Portanto, o câmbio, no fundo, é a gente pegar o quanto de dinheiro a gente precisa para comprar uma determinada moeda. Só que existem dois mercados, o mercado formal e o mercado informal. Quando nós falamos do câmbio da rua e o câmbio do banco. Portanto, o Banco Central todos os dias faz a atualização das taxas de câmbio, que é o valor em que a gente vai precisar para trocar por outra moeda. Lá fora é sempre mais alto, na maior parte das vezes. Por quê? Porque como há escassez de divisas aqui no mercado formal, quem tem as divisas lá fora do mercado formal, que nós temos na rua, tende a inflacionar o custo desta mesma moeda. O que faz com que nós tenhamos aqui dois mercados paralelos. Um mercado em que o câmbio até está mais baixo, mas é difícil o acesso, infelizmente, por causa da escassez de moeda. Outro mercado em que tu tens a moeda, mas a um preço mais alto, mas algumas vezes é mais fácil conseguir. Porque se tu quiseres hoje pagar, por exemplo, 1 milhão de kwanzas e dizer a um banco, quero comprar notas, vais ter uma volta muito grande. Ou não tem, ou tem que ir para o balcão tal, que é o balcão que tem divisas, ou não estamos a comercializar, embora esteja no pressário. Percebe? Mas, entretanto, se fores à rua, ao famoso Martes do Kifangondo, com teu 1 milhão de kwanzas, em menos de 10 minutos estás a voltar com o dinheiro. Então, como há disponibilidade e há uma procura maior, faz com que ele defina o preço lá cá mais para cima. Porque a procura é maior do que a oferta. Então, como não há oferta, há escassez de notas de mercado, o homem da rua tende a inflacionar. Então ele diz, eu tenho notas, mas só vendo se me pagares 114. Pelo menos até ontem
no mercado informal, o euro estava a 114 kwanzas. Ou seja, a gente vai precisar de 1.140 kwanzas para comprar 1 euro. Então, 140 mil kwanzas para 1.000 euros. Exatamente. Então, isso no mercado informal. Agora, a gente tem que trabalhar de modo a valorizar a nossa moeda, tal como já esteve valorizada anos atrás, de modo a que a diferença da nossa moeda em relação à moeda de referência, que nesse caso para nós é o euro, seja cada vez menos. Senão vamos ter cada vez de juntar muito mais dinheiro para comprar outro dinheiro. Então, só que é um dinheiro que nós precisamos, porque quase todas as nossas transações, como nós quase nada produzimos, quase todas as nossas transações precisamos daquela moeda para trazer o arroz, para comprar os microfones aqui do vosso estúdio, para comprar câmeras, precisa sempre de moeda estrangeira. Então, torna naturalmente a vida dos que produzem ou que ganham em kwanza mais difícil, porque nós estamos muito dependentes das moedas estrangeiras. E outra coisa, em relação aos produtos, serviços bancários, estou para dar aqui uma chega, e que falamos aí dos serviços mínimos também, e falamos do depósito a prazo, das contas a ordens, falamos dos fundos de pensão e tudo. É importante referenciar que os serviços dos bancos devem sempre estar no pressário. O BNA tem orientações expressas aos bancos de que devem colocar os pressários por cima dos balcões. Ou seja, todos os bancos, quase todos os bancos em Angola têm a mesma estrutura, que é um balcão e os colaboradores do banco do outro lado, devem encontrar um lugar devidamente visível em que se coloca o pressário dos serviços e produtos do banco. Para os produtos mínimos bancários, o que é que acontece? Independentemente de não serem cobrados alguma taxa, devem estar colocados no pressário e colocados simplesmente isento. Quer dizer, aonde for o valor, coloque isento. Então, aí podemos encontrar toda a informação sobre aquele produto e quanto custa. Agora, uma dica que é bastante importante também é as pessoas, quando forem ao banco aderir a qualquer um produto ou serviço, devem sempre solicitar a ficha técnica informativa do produto, a famosa FTI, que é este documento informativo que vai lhe dar a informação das características todas daquele produto, quanto é que ele vai ser cobrado, em que período, quanto é que você terá que pagar, enfim, todas as características daquele produto estão dentro das fichas técnicas de informação. E todo funcionário bancário é obrigado a ceder a ficha técnica de informação dos determinados produtos para o cliente que precisar aderir ao conhecer mais sobre aquele produto que está a ser comercializado. Tanto que você tem que assinar, quando vai assinar o contrato, tem que assinar também a ficha técnica como tomada de conhecimento. Por isso é que sempre que você for ao banco reclamar sobre um produto, porque afinal não vi bem, ele vai te mostrar que você assinou a ficha técnica de informação. Quer dizer que você tomou conhecimento de todas as informações ou características desse produto. Então você não pode reclamar. Então, se puder, pedir ao balconista, ou quem te estiver a atender, o gestor ou quem for, que lhe dê primeiro o contrato e depois a ficha técnica, sente num canto, dê uma olhada e depois assina. Não cedam à pressão do gestor bancário ou de quem estiver a atender, porque assina aqui, sem ter conhecimento do que de facto está a assinar ou ter um conhecimento superficial. Então, fica aqui essa informação. É importante as pessoas solicitarem a ficha técnica do produto, que é aí onde vem informações mais detalhadas sobre os produtos e os serviços dos bancos. Para além desta, gostaria de deixar mais alguma uma recomendação para o público em geral? Bem, a recomendação é que visitem as nossas redes. Visitem as nossas redes. Está no TikTok, YouTube, Instagram e também o Facebook. Simplesmente Banca ao Minuto. Uau. Banca ao Minuto é um portal que a gente criou para poder passar informações elementares
do setor bancário. Existem questões, todos os dias nos deparamos com questões bastante elementares que muita gente, independentemente do grau de escolaridade, desconhece. Então, como nós sabemos que isso não é um bicho de sete cabeças, então pegamos e partilhamos. Porque quem está fora pensa que a banca é um mundo de... parece uma engenharia. Sim. Não é engenharia e não tem nada de segredo. Por isso é que nós trazemos informações de forma a descomplicar o setor bancário. Então, trazer isso aqui, informações bastante elementares que vão permitir com que as pessoas, de facto, tenham acesso a determinadas informações que são úteis e que vão salvaguardar bastante a interação, ou os interesses na interação com cliente e banco. Uau. Deixa eu agradecer aqui pela presença mais uma vez, né? Vamos querer que esteja sempre aqui. Então, para todos vocês que estão interessados em aprender mais conteúdos sobre a banca, já sabem que poderão pesquisar nas redes sociais Banca ao Minuto e vocês assim poderão aprender. Caso vocês tenham dúvida, é muito simples. Para cada rede social existe um botãozinho que está escrito Mensas. Escreva uma mensagem, manda para a página aí, coloca a sua questão e eles por sua vez vão responder, e se tu porventura marcarem uma consultoria para tu aprender sobre alguma coisa, vai ser importante porque assim não ficarás, né, por detrás de uma determinada informação. Este episódio foi super interessante, dizendo que o nosso podcast tem apoio de 5 empresas que dão todo aquele suporte, como a Elenio Pay, a Bri Acessórios, a Cofre Cash, a Cofre Plan, e agora nós temos uma empresa nova que é a Hidrolife, que é a detentora que é a produtora da água marina. Saibam que consumir a água é bastante importante para quem consome no mínimo 2 ou 3 litros por dia, que são recomendados, e ter uma água que está nas especificações mediante a nossa instituição sanitária é algo bem interessante e favorece a nossa saúde. Então, continue a acompanhar nossos episódios, subscreva o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Vá também nas redes sociais como Instagram e Facebook, porque lá nós também publicamos os episódios. E seja um seguidor nosso e acompanhe todos os conteúdos. Até já e um próximo episódio.